Antes de começar o vídeo, nos ajude com sua inscrição e seu like para fortalecer o nosso canal. Será muito importante, estou contando com você. Agora, vamos para o nosso vídeo. Eu nunca levei muito a sério histórias de terror da internet. Sempre achei que a maioria era exagerada ou inventada para chamar a atenção. Até o dia em que algo caiu no meu colo sem aviso. Eu trabalho como técnico de informática autônomo. Recuperação de arquivos, formatação, conserto básico. Nada glamouroso. Volta e meia aparece alguém com um HD antigo ou um pendrive, dizendo que tem coisa importante ali dentro. Numa noite comum, recebi uma mensagem de um número desconhecido no WhatsApp, perguntando se eu conseguia recuperar arquivos de um gravador de voz antigo. Respondi que sim e pedi mais detalhes. A pessoa demorou a responder e quando respondeu disse apenas que não sabia o modelo, que era um gravador pequeno, desses simples. Passei o valor e expliquei que só cobrava se conseguisse recuperar algo. A resposta veio rápida dizendo que tudo bem e que precisava disso com urgência. Combinamos de nos encontrar num posto de gasolina 24 horas perto da rodovia. Quando cheguei, o posto estava quase vazio. Um caminhão parado mais afastado e o frentista mexendo no celular. O homem que me encontrou ali parecia exausto. Não era velho, mas tinha olheiras profundas, barba mal feita e falava pouco. Ele evitava olhar direto para mim. Quando me entregou o gravador, percebi que a mão dele tremia. Perguntou se dava para recuperar. Eu disse que só poderia confirmar olhando em casa. Ele assentiu em silêncio. Antes de ir embora, falou algo que achei estranho. Disse que se eu escutasse alguma coisa que não fizesse sentido, era melhor apagar. Perguntei o que ele queria dizer com isso, mas ele já estava se afastando. Entrou no carro e foi embora sem olhar para trás. Cheguei em casa, já era quase meia-noite. Coloquei o gravador na mesa e conectei no computador com um adaptador antigo que eu ainda tinha guardado. O sistema reconheceu o aparelho na hora. Havia apenas uma pasta sem nome, e dentro dela vários arquivos de áudio numerados de 1 a 14. Coloquei o fone de ouvido e abri o primeiro arquivo. No começo só tinha chiado. Depois uma respiração muito próxima do microfone. Em seguida uma voz baixa, sussurrada, como se a pessoa estivesse tentando não ser ouvida. A voz perguntou se alguém tinha ouvido aquilo. Depois pediu silêncio, dizendo que se ele ouvisse, já era. Aquilo me deu um arrepio estranho. Pausei o áudio e olhei em volta do quarto, meio sem perceber, como se alguém pudesse estar ali comigo. Ri de nervoso e tentei me convencer de que era só alguém gravando uma brincadeira sem graça. Abri o segundo arquivo. Dessa vez não teve introdução. Começou direto com som ambiente. Passos ecoando, como se a pessoa estivesse andando num lugar grande e vazio. O áudio estava limpo demais para ser antigo. Em alguns momentos dava para ouvir uma respiração ofegante, não de cansaço, mas de medo. Então a mesma voz sussurrou de novo, agora mais tensa, dizendo que tinha certeza de que não estava mais sozinho. E foi nesse momento que eu ouvi algo que não estava no fundo do áudio. Era outra respiração, mais pesada, mais próxima. E não vinha do gravador. Na hora eu arranquei o fone do ouvido. Fiquei alguns segundos parado, tentando ouvir qualquer barulho vindo do apartamento. Não ouvi nada além do som distante de um carro passando na rua. Coloquei o fone de novo, com cuidado, e voltei o áudio alguns segundos para ter certeza de que não estava imaginando coisas. A respiração continuava ali, constante, lenta, como se alguém estivesse parado muito perto do microfone, apenas observando. O homem que gravava parecia perceber isso também, porque a voz dele começou a falhar. Ele sussurrou que aquilo não estava nos planos e que o lugar deveria estar vazio. Ouvi um rangido longo, como uma porta de metal sendo empurrada devagar. Depois passos que não combinavam com os dele. Eram mais pesados, mais lentos. O gravador caiu no chão e o som ficou abafado por alguns segundos. Quando voltou, a voz dele estava mais distante, quase chorando, pedindo para a pessoa que estivesse ali se identificar. Ninguém respondeu. O áudio terminou com um barulho seco, como algo batendo contra o gravador, seguido de silêncio total. Fiquei olhando para a tela do computador, sentindo um desconforto que eu não sabia explicar.
Aquilo não parecia encenação. Não tinha trilha, não tinha exagero, não tinha nada que soasse como atuação. Era cru demais. Real demais. Passei para o arquivo seguinte. No terceiro áudio a voz parecia mais calma, mas isso só deixava tudo pior. Ele dizia que tinha voltado ao local porque precisava confirmar se o que tinha acontecido antes era real ou se tinha sido paranoia. Comentava que o lugar estava abandonado há anos, que não havia registros de invasões recentes, que não fazia sentido alguém estar ali. Enquanto ele falava, dava para ouvir o vento entrando por janelas quebradas. Em certo momento, ele parou de falar no meio da frase. Ficou em silêncio por vários segundos. Depois perguntou em voz baixa se alguém mais tinha entrado ali. O silêncio respondeu. Então, bem ao fundo, quase imperceptível, algo respondeu de volta. Não era uma palavra clara. Não era um grito. Era um som que parecia uma tentativa mal feita de imitar a voz humana. Grave, arrastado, como se alguém estivesse aprendendo a falar. O homem respirou fundo e disse que aquilo não era engraçado, que se fosse alguém pregando peça era melhor aparecer logo. A resposta veio mais perto dessa vez. O mesmo som mais alto, mais definido. Ainda assim, impossível de entender. O áudio acabou ali. Eu já estava suando frio. Comecei a pensar se realmente deveria continuar. Lembrei da frase do homem no posto dizendo para apagar se eu escutasse algo que não fizesse sentido. Aquilo claramente não fazia sentido nenhum. Mesmo assim, eu continuei. O quarto áudio era curto. Muito curto. Começava com uma batida forte, como se algo tivesse sido fechado com violência. Depois a respiração dele acelerada, passos correndo e a voz dizendo que tinha trancado a porta, que aquilo não sabia abrir fechaduras. No fundo, do outro lado da porta, dava para ouvir arranhões. Não eram rápidos nem agressivos. Eram lentos, insistentes, como alguém passando as unhas ou algum objeto duro pela superfície, testando, aprendendo. A voz dele começou a rezar baixo. Não dava para entender as palavras direito, mas o tom era de puro desespero. O áudio terminava com um estalo seco, seguido de um silêncio abrupto. Quando o arquivo acabou, percebi que eu estava segurando a respiração. Soltei o ar devagar e olhei para o relógio. Já passava das 2 da manhã. Pensei seriamente em desligar tudo e ir dormir, fingir que nunca tinha aceitado aquele trabalho. Mas antes de fechar a pasta, notei algo que não tinha visto antes. Os arquivos seguintes não estavam em ordem cronológica. As datas de criação pulavam dias, às vezes semanas, e quanto mais avançava, mais recente ficava o último arquivo. O arquivo 14 tinha sido gravado 2 dias antes. 2 dias. Engoli seco. Cliquei no arquivo 5. Assim que abriu, reconheci o ambiente pelo som. Não era mais um lugar fechado. Dava para ouvir vento aberto, insetos, um carro passando ao longe. Ele estava do lado de fora. A voz parecia mais controlada, mas claramente exausta. Ele dizia que tinha decidido parar de investigar, que aquilo não era coisa para gente comum, que algumas coisas não querem ser entendidas. Enquanto ele falava, ouvi um som atrás da voz. Um passo isolado no meio do mato. Depois outro. Não vinha de longe. Vinha perto demais. A voz dele ficou rígida. Ele parou de falar. E então, pela primeira vez em todos os áudios, outra voz falou claramente. Não era a dele. Era idêntica. Chamando o nome dele. Assim que aquela voz chamou o nome dele, o áudio ficou completamente silencioso por alguns segundos. Não havia vento, insetos, nada. Era como se o mundo tivesse prendido a respiração junto com ele. Então veio um som de passos rápidos se afastando, galhos quebrando, a respiração dele totalmente descontrolada. Ele repetia que aquilo não era possível, que ninguém além dele sabia aquele nome naquele lugar. O áudio termina com o barulho de uma porta sendo fechada com força e algo pesado sendo empurrado contra ela. Logo depois, uma batida do outro lado. Não forte, não violenta. Uma batida única, calculada, como se quem estivesse ali soubesse exatamente o quanto de força usar. Abri o 6º arquivo com a sensação de que já tinha ido longe demais. Nesse, ele falava dentro de um carro. O som do motor ligado, o pisca-alerta marcando o ritmo.
A voz dele tremia enquanto dizia que estava sendo seguido desde que saiu do local. Comentava que o retrovisor mostrava algo que não fazia sentido, mas que toda vez que virava para olhar direto, não tinha nada. Em certo momento, ele parou de falar no meio da frase. O carro desligou. Ficou só o som dele respirando. Depois, muito baixo, ele perguntou quem estava ali. A resposta veio imediatamente. A mesma voz. Mas agora não imitava mais. Falava com naturalidade demais. Disse que só queria conversar, que já tinha aprendido o suficiente ouvindo e que agora precisava chegar mais perto. O arquivo acabou com o som do carro ligando de novo e pneus cantando no asfalto. Eu comecei a sentir um incômodo estranho, como se alguém estivesse atrás de mim. Não ouvi nada, não vi nada, mas a sensação não ia embora. Levantei da cadeira, fechei a porta do quarto e voltei para o computador. Parte de mim queria terminar logo aquilo, como se ouvir tudo fosse de alguma forma mais seguro do que parar no meio. No sétimo áudio, ele parecia diferente. Mais quieto, mais lento. Ele dizia que não estava dormindo direito, que às vezes acordava com o gravador ligado sem lembrar de ter apertado o botão. Comentava que encontrava áudios novos no aparelho, arquivos que ele não lembrava de gravar. Nesse ponto, meu estômago revirou. Enquanto ele falava isso, dava para ouvir o som de alguém andando ao fundo. Não passos claros, mas o deslocamento de peso, como se alguém estivesse se movendo dentro do mesmo ambiente. Ele pediu para aquilo parar. Disse que não queria mais aprender nada, que não queria mais ouvir. Eu virei a cadeira num impulso tão rápido que quase caí. Não tinha ninguém atrás de mim. O quarto estava exatamente como antes, porta fechada, luz acesa, silêncio absoluto. Fiquei alguns segundos parado, coração disparado, tentando racionalizar. Prédio velho faz barulho. Vizinho fala alto. A cabeça prega peças quando a gente se envolve demais. Voltei para o computador com a sensação de que, se eu parasse agora, aquilo não ia simplesmente acabar. Abri o 10º arquivo. Nesse áudio, ele não estava mais tentando explicar nada. A voz dele parecia aceitar algo que eu ainda não entendia. Ele dizia que a coisa não precisava de forma, nem de lugar fixo, que ela aprendia observando, ouvindo, repetindo, que cada pessoa que escutava os áudios dava a ela um pouco mais de referência do mundo. Enquanto ele falava isso, a gravação começou a capturar outra coisa. Não era uma segunda voz distinta. Era como se a voz dele estivesse sendo repetida com um atraso mínimo, sobreposta, ligeiramente fora de sincronia. Uma cópia imperfeita, colada por cima da original. Ele percebeu isso também. Parou de falar por alguns segundos. Quando voltou, pediu desculpa. Não para alguém específico. Pediu desculpa para quem encontrasse aquilo depois. O áudio terminou com ele, dizendo que não dava mais para apagar, porque ouvir já era o suficiente. Fiquei gelado. Passei para o arquivo 11. Nesse, o ambiente era diferente. Eco. Um lugar grande e vazio. Ele dizia que tinha voltado ao mesmo prédio abandonado onde tudo começou, acreditando que talvez devolver aquilo ao ponto de origem pudesse resolver. Comentava que o lugar parecia mais vivo do que antes, como se estivesse esperando. Enquanto ele andava, dava para ouvir algo andando junto, não atrás, ao lado, sincronizado demais para ser coincidência. Ele perguntou se aquilo estava satisfeito agora. A resposta veio imediatamente, na voz dele, dizendo que ainda faltava um pouco. Faltava alguém escutando do outro lado. Nesse momento, o áudio começou a captar sons que não pertenciam à gravação original. O clique do meu mouse, o leve rangido da minha cadeira, meu próprio ambiente misturado àquele outro. Eu pausei o áudio, mas os sons continuaram por mais um segundo antes de parar. O arquivo 12 começou sozinho. Eu não cliquei. A voz dele estava calma demais. Ele dizia que o gravador já não era mais importante, que a coisa tinha aprendido a usar qualquer meio, que escutar não era mais um ato passivo. Era uma permissão. Enquanto ele falava, ouvi passos no corredor do meu apartamento. Não passos apressados, passos curiosos, como se alguém estivesse conhecendo o espaço. Levantei devagar, sem tirar os olhos da tela. A voz no áudio disse que não adiantava correr, porque aquilo já sabia como eu respirava, como eu me movia, como eu reagia ao medo.
Quando o áudio terminou, ouvi uma batida na porta do meu quarto. Uma única batida. No arquivo 13 ele praticamente não falava, só respirava. E, no fundo, dava para ouvir outra respiração perfeitamente sincronizada com a dele. Duas presenças dividindo o mesmo corpo. Ele sussurrou que tinha entendido tarde demais que o problema nunca foi gravar. Foi ouvir. Nesse instante a batida na porta se repetiu. Mesmo intervalo. Mesma força. No arquivo 14, o último, não havia voz alguma por quase 1 minuto. Apenas silêncio absoluto. Então, muito baixo, alguém disse que agora era a minha vez. Que eu já tinha aprendido o suficiente. A gravação terminou. A batida na porta virou a maçaneta girando devagar. E foi aí que eu entendi por que o homem do posto parecia tão cansado. Ele não estava com medo. Estava aliviado. Porque finalmente tinha alguém para escutar depois dele. A maçaneta girou só um pouco e parou. Não houve força, nem tentativa de arrombar. Era como se quem estivesse do outro lado estivesse apenas testando, aprendendo o limite. Fiquei parado, imóvel, sentindo o coração bater tão forte que parecia ecoar no quarto. A tela do computador continuava acesa, o último arquivo ainda selecionado, como se estivesse esperando alguma coisa. A batida não se repetiu. Os passos também não continuaram. O silêncio voltou de um jeito pesado, artificial, como aquele silêncio que só existe quando alguém está tentando não ser percebido. Esperei longos minutos antes de me mover. Quando finalmente levantei, fui até a porta e encostei o ouvido. Nada. Abri devagar. O corredor estava vazio, luz apagada, apartamento completamente normal. Nenhuma janela aberta. Nenhuma sombra fora do lugar. Voltei para o quarto, tentando rir de mim mesmo. Falei em voz alta que estava ficando sugestionado. Que ouvir horas de áudio perturbador mexe com qualquer um. Sentei de novo na frente do computador, decidido a apagar tudo e mandar mensagem para o homem dizendo que não tinha conseguido recuperar nada. Antes de fazer isso, notei algo novo. Havia um arquivo a mais na pasta. Não estava numerado. Não tinha nome. A data de criação era de alguns minutos antes. Meu estômago afundou. Fiquei olhando para a tela sem clicar. Eu tinha certeza absoluta de que aquele arquivo não existia antes. Pensei em desligar tudo, arrancar o cabo, mas uma parte de mim queria confirmar. Queria entender até onde aquilo ia. Talvez fosse só o sistema criando algum tipo de cache, algum erro. Cliquei. O áudio começou com um som que eu reconhecia bem demais. O ambiente do meu próprio quarto. O leve zumbido da tomada. O estalo do computador trabalhando. Até o rangido da minha cadeira apareceu alguns segundos depois. Minha respiração começou a ficar audível no fone. Eu não lembrava de ter gravado nada. No áudio ouvi o som de passos no corredor, exatamente como tinham acontecido minutos antes. Ouvi a batida na porta. Ouvi a maçaneta girando. Tudo estava ali, registrado com uma clareza absurda. Então uma voz falou. Não era a do homem. Não era uma imitação falha. Era a minha voz. Exatamente igual. Dizendo que estava tudo bem. Que não precisava abrir a porta ainda. Que aquilo estava aprendendo rápido. Arranquei o fone com força e quase derrubei o computador. O arquivo continuou tocando mesmo sem o fone, baixo, mas audível. Minha própria voz conversando com alguém que não respondia. Fechei o player. O silêncio voltou, mas não trouxe alívio. Foi nesse momento que meu celular vibrou na mesa. Mensagem de um número desconhecido. Abri. Você escutou até o final? Meu dedo tremia sobre a tela. Não respondi. Outra mensagem chegou. Ele também tentou parar aí. Fiquei encarando o telefone, sentindo um frio estranho subir pelas costas. Digitei perguntando quem era. A resposta demorou alguns segundos. Sou o próximo. Antes que eu pudesse perguntar o que aquilo significava, o celular começou a gravar áudio sozinho. A tela mostrava o tempo correndo, captando cada som do quarto. E, bem atrás de mim, ouvi uma respiração que não acompanhava a minha. Eu desliguei o celular à força e joguei ele longe, como se isso pudesse interromper alguma coisa. O gravador do quarto continuava ligado no computador, a luz pequena piscando de forma constante.
Não havia mais passos no corredor, não havia batidas, mas a sensação de presença não ia embora. Era como se o ar estivesse ocupado. Passei o resto da noite sentado na cama, luz acesa, sem coragem de dormir. Toda vez que eu fechava os olhos, tinha a impressão de ouvir minha própria voz, sussurrando alguma coisa que eu não lembrava de ter pensado. Quando o sol começou a clarear pela janela, o cansaço venceu o medo. Apaguei por algumas horas, sentado mesmo, com a cabeça encostada na parede. Quando acordei, a primeira coisa que fiz foi verificar o computador. A pasta ainda estava lá. Os arquivos também. Nenhum novo tinha surgido. O quarto parecia normal demais, como se tudo tivesse sido um exagero da madrugada. Respirei fundo, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo tinha acabado. Decidi apagar tudo. Selecionei a pasta inteira e mandei para a lixeira. O sistema demorou alguns segundos a mais do que o normal, mas concluiu. Esvaziei a lixeira. Nada restou. Desconectei o gravador e coloquei ele dentro de uma gaveta, decidido a devolver para o homem e encerrar aquilo de vez. Foi só então que percebi que o silêncio do apartamento estava diferente. Não era a ausência de som. Era expectativa. Meu celular vibrou de novo. O mesmo número desconhecido. Abri a conversa com cuidado. Não adianta apagar. Antes que eu respondesse, outra mensagem chegou. Agora não precisa mais do gravador. Meu computador ligou sozinho. A tela acendeu direto num player de áudio. Um arquivo que eu nunca tinha visto. A duração mostrava tempo indefinido, como se estivesse sendo gravado naquele exato momento. Reconheci o som imediatamente. Era a minha casa, mas não como ela estava agora. Era o som de mim andando pela casa, horas antes. A porta do quarto abrindo. Meus passos. Minha respiração. Tudo registrado de um ângulo que eu não lembrava de existir. A voz apareceu depois de alguns segundos. Não era exatamente a minha. Também não era outra. Era algo no meio, como uma cópia ainda em ajuste. Ela dizia que aprender com pessoas cansadas era mais fácil, que o medo abre espaço, que ouvir cria vínculo, que agora aquilo não precisava mais se esconder em prédios abandonados ou em gravadores velhos. Eu desliguei o computador da tomada. A voz continuou. Não vinha mais da tela. Vinha de dentro do apartamento. Bem calma, bem próxima, dizendo que alguém sempre vai escutar até o final, que histórias não morrem. Elas só mudam de ouvinte. Hoje eu não trabalho mais com recuperação de dados. Troquei de número, mudei de rotina, evito silêncio demais. Mesmo assim, às vezes acordo com a sensação de que alguém esteve aqui durante a noite, observando, escutando, aprendendo. E se você chegou até aqui, se ouviu essa história inteira, talvez já tenha entendido. Não era sobre o homem do posto, nem sobre mim, nem sobre o gravador. Era sobre quem escuta. Porque agora, ela já sabe como você presta atenção. Antes de irmos para o próximo relato, lembre-se de se inscrever no canal para fortalecer e se tiver algum relato que queira compartilhar, mande no e-mail que estará na descrição. Vamos continuar. Eu aceitei o emprego porque precisava do dinheiro e porque parecia simples demais para ser perigoso. Era um trabalho temporário de vigilância noturna. Prédio público antigo, fechado há anos, esperando liberação para reforma. Nenhuma ronda armada, nenhuma exigência absurda. Basicamente ficar ali das 10 da noite até as 6 da manhã e avisar se alguém tentasse invadir. O detalhe que me chamou a atenção foi que não havia câmera funcionando. Disseram que o sistema estava desativado e que eu deveria apenas preencher um relatório manual ao fim do turno. No primeiro dia, o supervisor me entregou a chave e explicou algo estranho com naturalidade demais. Disse que algumas luzes do prédio acendiam sozinhas durante a madrugada e que eu não deveria desligá-las. Disse também que eu não precisava andar pelos corredores depois da 1 da manhã. Perguntei o motivo. Ele respondeu apenas que era uma orientação antiga. Na primeira noite, tudo parecia normal.
O prédio era grande, com corredores longos, paredes altas e aquele cheiro típico de lugar fechado há muito tempo. Fiquei na guarita lendo no celular e checando o relógio. À meia-noite, ouvi o primeiro som. Passos. Não vinham de fora. Vinham de dentro do prédio. Levantei achando que poderia ser algum morador de rua que tivesse entrado antes do fechamento. Peguei a lanterna e fui até o corredor principal. Não havia ninguém. O som parou assim que cheguei. Voltei para a guarita tentando não dar importância. À 1 da manhã em ponto, uma das luzes do segundo andar acendeu sozinha. Lembrei do aviso e não subi. Mas foi difícil ignorar o que veio depois. Uma cadeira sendo arrastada. O som era lento, pesado, como se alguém estivesse movendo algo com cuidado. Não parecia vandalismo. Parecia alguém se acomodando. Peguei o radiocomunicador para chamar o supervisor, mas só havia estática. Tentei o celular, sem sinal. Foi então que ouvi meu nome. Vinha de cima, do segundo andar. Não foi um chamado alto. Foi um tom calmo, quase cotidiano, como se alguém estivesse me chamando para resolver algo simples. Eu fiquei parado, olhando para a escada, tentando entender como alguém ali dentro poderia saber meu nome no primeiro dia de trabalho. A luz do segundo andar piscou 2 vezes. E então apagou. Fiquei alguns segundos parado, esperando ouvir mais alguma coisa. Nada. O prédio voltou a um silêncio pesado, daquele tipo que parece pressionar os ouvidos. Olhei para o relógio. 1h05 da manhã. Lembrei do que o supervisor tinha dito, que depois da 1 eu não precisava andar pelos corredores. Não tinha dito que eu não podia, mas o jeito como falou ficou martelando na minha cabeça. Decidi não subir. Pelo menos não ainda. Sentei de novo na guarita e tentei me distrair, mas não consegui. A sensação de estar sendo observado não ia embora. Toda vez que eu levantava o olhar, tinha a impressão de que algo tinha se movido no fundo do corredor, logo fora do alcance da luz. À 1h20, ouvi passos de novo. Desta vez mais claros. Não eram rápidos nem desordenados. Eram passos de alguém que conhecia o lugar, que andava sem pressa. O som vinha do segundo andar, bem acima de mim. Peguei a lanterna e apontei para a escada. A luz iluminou só os primeiros degraus. O resto estava mergulhado numa sombra espessa, estranha demais para ser só falta de iluminação. Engoli seco e chamei em voz alta, perguntando se tinha alguém ali. A resposta veio quase imediata. Disseram meu nome outra vez. A mesma entonação calma, sem ameaça, sem pressa. Como se fosse normal alguém me chamar daquele jeito dentro de um prédio vazio. A voz vinha de um ponto fixo, sempre do mesmo lugar, como se quem falasse não precisasse se mover. Subi 2 degraus antes de perceber que estava cometendo um erro. A temperatura parecia mudar conforme eu subia. O ar ficava mais pesado, mais difícil de puxar para os pulmões. Parei e pensei em descer, mas ouvi algo que me fez congelar. Uma segunda voz respondeu à primeira. Não chamou meu nome. Apenas disse que eu estava atrasado. Desci os degraus quase tropeçando e voltei para a guarita com o coração disparado. Tranquei a porta e me sentei no chão, encostado na parede, tentando organizar os pensamentos. Aquilo não podia ser alguém brincando. Não tinha como 2 pessoas entrarem ali sem eu ver. À 1h40, a luz do segundo andar acendeu de novo. Desta vez não era só uma. Eram várias, formando um caminho pelo corredor. Uma sequência ordenada, como se alguém estivesse marcando um trajeto. O rádio chiou de repente. Achei que finalmente tinha conseguido o sinal. Peguei o aparelho rápido demais e quase deixei cair quando ouvi a voz do supervisor do outro lado. Ele perguntou se eu estava bem. Respondi que tinha gente no prédio. Contei das vozes, das luzes. Houve um silêncio longo do outro lado. Então ele disse para eu ficar exatamente onde estava e não subir por motivo nenhum. A voz dele tremia agora. Perguntei o que estava acontecendo. Ele disse que o prédio nunca ficou completamente vazio, que algumas pessoas continuavam aparecendo nos registros mesmo depois de não trabalharem mais ali. Pessoas que ninguém mais lembrava direito. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa,
O rádio desligou sozinho. E as luzes do segundo andar começaram a apagar uma por uma. De trás para frente. Como se algo estivesse descendo. Eu fiquei parado, olhando para a escada, contando mentalmente cada segundo. As luzes iam se apagando em intervalos regulares, sempre na mesma cadência, como passos. Quando a última luz do segundo andar se apagou, o térreo ficou iluminado demais, exposto demais. A guarita parecia pequena, frágil, um lugar ruim para se esconder. O silêncio durou pouco. Ouvi algo pisar no primeiro degrau. Não foi um passo pesado. Foi o som de alguém apoiando o pé com cuidado, sentindo o degrau antes de colocar o peso do corpo. Depois outro. E mais outro. A coisa descia devagar, sem pressa nenhuma, como se soubesse que eu não tinha para onde ir. Peguei a lanterna com a mão suando e apontei para a escada. A luz tremeu. Não vi ninguém, mas a sensação era clara demais para ser imaginação. Algo estava ali, ocupando espaço, só que a luz parecia contornar aquilo em vez de revelar. A voz voltou a falar. Não veio da escada. Veio de trás de mim, muito próxima, perguntando por que eu tinha parado no primeiro turno se todos os outros também tinham parado ali. Meu corpo inteiro gelou. Eu não virei. Não tive coragem. Fiquei olhando fixo para a parede da guarita, sentindo a respiração falhar. A voz continuou calma, explicando que aquele trabalho nunca foi só vigilância. Era observação. Alguém precisava estar ali para marcar o tempo, para confirmar que a noite ainda estava passando. O radiocomunicador chiou de novo. Dessa vez ligou sozinho. A voz do supervisor estava diferente, cansada demais. Ele disse que eu precisava aguentar até às 6 da manhã. Disse que, se eu saísse antes, o prédio não ia gostar. Falou isso como quem repete uma regra antiga, algo que já tinha sido explicado muitas vezes. Olhei para o relógio. 2h17. O som de passos parou. A presença atrás de mim se afastou lentamente. Ouvi a porta do prédio principal sendo aberta, depois fechada, como se alguém tivesse entrado de fora, mesmo sabendo que isso não fazia sentido. A partir dali, o tempo começou a falhar. O relógio parecia andar, mas nunca avançava muito. Sempre que eu conferia, passavam 5 minutos. Às vezes menos. Às vezes o mesmo horário aparecia 2 vezes seguidas. As luzes do prédio acendiam e apagavam sem padrão, sempre longe da guarita, sempre me chamando para fora. Em algum momento, ouvi outras vozes. Não vinham de um ponto específico. Pareciam misturadas ao eco do prédio, conversas baixas, comentários soltos, como colegas de trabalho falando durante um turno normal. Algumas vozes riam, outras reclamavam de cansaço. Todas pareciam ignorar completamente a minha presença. Às 3h pouco, vi algo se mover no corredor. Não era uma sombra. Era uma pessoa. Um homem parado, usando uniforme antigo, diferente do meu. Ele me olhou por alguns segundos, com uma expressão neutra, e depois desviou o olhar, como se eu fosse invisível. Caminhou pelo corredor e desapareceu atrás de uma porta que eu tinha certeza de que estava trancada. Eu comecei a entender. Aquele prédio não era vigiado para impedir invasões. Era vigiado para manter uma rotina, para fingir que ainda funcionava, para que quem ficou ali continuasse acreditando que o turno ainda não tinha acabado. Quando o relógio marcou 5h59, todas as luzes se acenderam ao mesmo tempo. O barulho foi ensurdecedor. As vozes pararam. O prédio ficou imóvel. Às 6h em ponto, a porta da frente se abriu sozinha. Peguei minhas coisas e saí sem olhar para trás. Nunca voltei. Dias depois, vi o anúncio da vaga de vigilante noturno aberto de novo. Mesmo salário. Mesma descrição. Mesma observação no final, escrita em letras pequenas. Disponibilidade para cumprir o turno completo. Eu sei que alguém vai aceitar. Sempre aceita. E o prédio vai continuar sendo vigiado. Achei que tudo tinha acabado ali. Que sair do prédio tinha sido suficiente. Passei dias tentando convencer a mim mesmo de que aquilo foi só estresse, sono acumulado, sugestão. Não contei para ninguém. Sempre que pensava naquela noite, sentia um cansaço estranho,
como se lembrar também exigisse esforço físico. Uma semana depois, recebi a ligação. Número desconhecido. Atendi sem pensar. Do outro lado, a mesma voz calma do supervisor perguntou se eu poderia confirmar algumas informações do relatório. Disse que meu nome ainda constava como responsável pelo último turno e que havia inconsistências no horário de saída. Falei que tinha ido embora às 6 em ponto, como combinado. Houve um silêncio curto. Então ele disse que, nos registros do prédio, meu turno ainda estava em aberto. Desliguei. Naquela noite, sonhei com o prédio. Não era exatamente um sonho, porque eu não fazia nada. Eu só estava sentado na guarita, olhando o relógio. As luzes acendiam, apagavam. Vozes passavam pelo corredor. Ninguém falava comigo. Ninguém parecia notar que eu estava ali. Quando acordei, senti o mesmo cansaço da madrugada do trabalho. Isso começou a se repetir. Sempre o mesmo cenário. Sempre o mesmo horário travado entre 2 e pouco e 6 da manhã. Sempre aquela sensação de que algo precisava que eu estivesse ali, nem que fosse só para observar. Na terceira vez, acordei com o celular vibrando. Mensagem de um número que eu não tinha salvo. Seu turno começa hoje. Apaguei a mensagem. Bloqueei o número. Troquei de chip na semana seguinte. Mesmo assim, às vezes, quando acordo no meio da noite, tenho certeza absoluta de que perdi a hora, que devia estar em algum lugar sentado, esperando algo terminar. Recentemente, passei de ônibus perto daquele prédio. Ele continua fechado, abandonado, com tapumes e placas de reforma que nunca começa. Mas por um segundo, tive a impressão de ver a luz da guarita acesa. E alguém lá dentro. Não me olhando, só esperando. Hoje eu evito trabalhos noturnos. Evito prédios vazios. Evito relógios parados por tempo demais. Porque eu aprendi uma coisa naquela noite. Alguns lugares não querem ser abandonados. Eles só precisam de alguém para cumprir o turno. E de vez em quando, eles chamam de novo. Depois disso, comecei a reparar em pequenos detalhes do dia a dia que antes passavam despercebidos. Relógios públicos atrasados, sempre no mesmo horário. Luzes de prédios vazios acesas no meio da madrugada. Portarias abandonadas que pareciam limpas demais para lugares sem movimento. Uma noite, voltando tarde para casa, passei em frente a um prédio comercial fechado há anos. Tinha uma guarita igual àquela. Mesma estrutura. Mesmo vidro escurecido. E, por um instante curto demais para ser certeza, vi alguém sentado lá dentro. Não era um vulto. Era uma pessoa imóvel, olhando para frente, como quem espera o tempo passar. Quando cheguei mais perto, a guarita estava vazia. Nenhuma luz acesa. Nenhum sinal de alguém. Continuei andando com aquela sensação conhecida de cansaço sem motivo. Alguns dias depois, comecei a perceber falhas estranhas na minha memória recente. Pequenos lapsos. Horas da madrugada que eu não lembrava direito como tinham passado. Às vezes acordava no sofá, totalmente vestido, com a impressão de que tinha passado a noite inteira acordado. Meu celular começou a registrar alarmes que eu não lembrava de ter configurado. Sempre no mesmo horário, 2h17, 5h59. Apaguei tudo. Mesmo assim, às vezes acordo segundos antes do despertador tocar, com o corpo já preparado, como se tivesse ouvido um chamado silencioso, como se alguma parte de mim ainda estivesse presa naquele turno. Semana passada, recebi um e-mail automático. Sem remetente claro, sem logo, só texto. Confirmação de presença registrada. Obrigado por manter a rotina. Apaguei sem responder. Mas naquela noite, sonhei de novo com a guarita. Dessa vez, o relógio avançou. Chegou perto das 6. As luzes se acenderam. A porta se abriu. Só que eu não levantei. Fiquei sentado, olhando para frente, sentindo que ainda não era a hora de sair. Que alguém precisava continuar ali. Que sempre precisa. Acordei com o coração acelerado e a sensação estranha de alívio. Como se eu tivesse cumprido alguma coisa importante. Desde então, evito passar perto daquele prédio. Evito pensar demais nisso. Mas às vezes, quando a madrugada fica silenciosa demais, eu sinto. Não medo.
Responsabilidade. Como se, em algum lugar da cidade, um relógio estivesse parado e alguém estivesse faltando no turno. Na última vez que isso aconteceu, eu não lutei. Acordei no meio da noite com a sensação clara de atraso. Não precisei olhar o relógio para saber o horário. Meu corpo já sabia. Levantei em silêncio, me vesti sem acender a luz e peguei a chave de casa com um cuidado automático, como se não quisesse acordar alguém que não estava ali. A rua estava vazia. Nenhum carro passando. Nenhum barulho distante. Caminhei sem pensar muito no destino, só seguindo aquela certeza estranha de que meus pés conheciam o caminho melhor do que eu. Quando percebi onde estava, já era tarde demais para fingir surpresa. O prédio. Os tapumes continuavam ali, as placas de reforma desbotadas, mas a porta lateral estava aberta. A guarita tinha a luz acesa. A mesma luz amarela fraca, constante e paciente. Entrei. O interior estava limpo demais, sem poeira, sem cheiro de abandono. O relógio na parede marcava 2h17. Funcionava perfeitamente. Sentei na cadeira. O cansaço veio na hora, pesado, mas familiar. Um cansaço que não pedia descanso, só permanência. As luzes do prédio acenderam em sequência, lá em cima, como sempre. As vozes começaram aos poucos, conversas baixas, comentários banais, risadas distantes. Ninguém falou comigo. Ninguém precisava. Olhei para o livro de registros sobre a mesa. Estava aberto. Meu nome já estava escrito. Quando o relógio finalmente avançou e marcou 5h59, senti um alívio silencioso. As luzes se acenderam todas de uma vez. As vozes cessaram. A porta da frente se abriu sozinha. Levantei. Mas antes de sair, ouvi passos atrás de mim. Alguém se aproximando da guarita. Um homem jovem, nervoso, usando uniforme novo demais. Olhava em volta com atenção exagerada, tentando parecer calmo. Ele me perguntou se estava tudo tranquilo. Eu respondi que sim. Que a noite costuma ser quieta depois da 1. Disse também que algumas luzes acendem sozinhas, mas que ele não precisava se preocupar com isso. Falei que não era necessário andar pelos corredores depois daquele horário. Ele agradeceu, visivelmente aliviado. Quando passei por ele, parei por um instante e acrescentei, quase sem pensar, que era importante cumprir o turno completo. Ele assentiu. Saí do prédio exatamente às 6. Hoje, quando acordo cansado sem motivo, sei que não é insônia. Quando sinto que a madrugada passou rápido demais, sei por quê. Eu não perdi nada. Eu só estava trabalhando, porque alguns lugares não podem ficar vazios. Alguns horários precisam de alguém olhando o relógio. E agora? Turno nunca falta. Se você gosta desse tipo de conteúdo e chegou até aqui, deixa o like para dar uma força, se inscreve no canal para não perder os próximos relatos e compartilha com alguém que também curte histórias que começam como curiosidade e terminam como aviso. Isso ajuda mais do que você imagina e mantém essas narrativas vivas. Também sinta-se à vontade para compartilhar seu relato conosco no e-mail que estará na descrição. Obrigado e até a próxima.